Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero ser o Centro. eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Glória a Deus. Estamos aqui para uma aula abençoada. Amém? Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te Esperar os irmãos adorar. entrarem. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço Glória a isso. Deus. Aleluia. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama tua glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Esperar os irmãos entrarem para a nossa live sobre princípios da batalha espiritual, né? Um tema muito importante nos nossos dias, mas pouco tratado, pouco estudado. Eu tenho certeza que este tema, essa aula, vai falar muito com você que vai assistir, vai degustar desta aula, amém? Queria que você pudesse compartilhar ou convidar os irmãos para estar assistindo. Eu tenho certeza que este grupo é um grupo selecionável, amém? Vocês que estão aqui nesta noite foram selecionados para ouvir esta palavra, esse estudo tremendo, em que eu vou dividir em dois estudos, tá? Em duas aulas tremendas, tá bom? Vou dividir em duas aulas, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, tá bom? Esperar alguns minutos, os irmãos estarem entrando. Amém? Glória a Deus. Já estamos aí com o pastor Leandro. Amém? Nós vamos estar junto dia 6 de janeiro. Amém? Já está conosco também a nossa aluna Carolina. Amém? A aluna do núcleo de terça. Glória a Deus. Nossa irmã Adriana. Também do nosso núcleo de segunda-feira. Benção de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós tratamos desse assunto, um seminário tremendo, né? No sábado, dia 21 de dezembro. E eu vejo ainda muitas pessoas querendo saber mais, um pouco mais sobre este assunto. Amém? Nós vamos tratar de algo um pouco mais específico. Amém? Bom, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Amém? Glória a Deus. A nossa irmã também, Lucimeire da Silva. Amém? Vamos lá, a nossa irmã Adriana está convidando aí, ó, Lucimeire, nossa irmã Luísa Teixeira. Isso mesmo. Vamos marcando as pessoas aí e vamos bombar essa aula, amém? Vai ser tremendo, irmãos, vai ser tremendo, vai mudar a vida de vocês. Vamos virar esse ano de 2019 crendo e confiante naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, amém? Glória a Deus, paz do Senhor aos irmãos que estão entrando. Meus irmãos, nós vamos tratar sobre batalha espiritual. Irmãos, batalha espiritual, nós sempre aprendemos que batalha espiritual é algo normal na vida do cristão, né? Mas nós nunca entendemos e nunca nos preparamos para entrar num campo de batalha. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eles dizem, não, eu não creio que existe batalha espiritual, porque Cristo ele já venceu na cruz do Calvário. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trata deste assunto tremendamente. Ele em Efésios capítulo
capítulo 6, versículo 12 ali, o 6 em diante, todos os capítulo 6, nós vemos que Paulo tratando desse assunto sobre batalha espiritual, né? E eu quero dizer já algo aos irmãos. Batalha espiritual na vida do crente, ele, a partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e crê que Cristo morreu e ressuscitou, nós vemos que Satanás, ele coloca você como o inimigo número 1. Ele vai trabalhar para que você não alcance primeiro as suas bênçãos espirituais e também não alcance suas bênçãos materiais. Então ele vai lutar contra a tua vida e contra a tua alma de uma maneira incansavelmente. E nós sabemos que ele tem mudado as suas estratégias, né? Satanás tem mudado as suas estratégias de afrontar o povo, né? Nós vemos que hoje Satanás, eu lembro que nos cultos, né? Eu era pequeno, os pastores diziam: olha, Satanás está entrando com um sapatinho de algodão dentro da igreja. E hoje, uma coisa que é notória no nosso meio, hoje Satanás tem usado os próprios crentes para afrontar, né? Para tentar desestimular a vida espiritual e também a vida de comunhão com os irmãos no meio do corpo eclesiástico, do corpo congressional, né? Da congregação ali. Então, nós vemos que tem sido muito difícil. Então, eu quero que essa aula fortalecer a vida dos irmãos, fortalecer o espírito dos irmãos. Amém? Nós vamos estar começando em nome de Jesus essa aula. Também acabou de entrar a nossa irmã Ângela. Amém? Glória a Deus pela vida dela. Está conosco nossa irmã Adriana, nosso irmão Leandro. Então daqui a pouco os irmãos vão entrando, mas nós precisamos começar essa aula, porque temos muito a falar e o tempo não para, né? Então, para nós começarmos a entender batalha espiritual, um pouco disso que eu vim falando já nessa pequena introdução, nós precisamos entender que batalha espiritual, ela não só se tem num campo externo. A batalha espiritual, ela acontece primeiro dentro de nós. Aquilo que se você vencer as suas batalhas internas, você vai se congratular para vencer também as batalhas externas. Aquilo que vou repetir para vocês, olha só, aquilo que você é dentro de você vai te posicionar como um soldado espiritual primeiro, ou um soldado carnal. Amém? Primeiro, para você lutar as lutas externas, você precisa vencer a sua luta interna. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus, mas pode escrever glória a Deus, aleluia, amém? Então, o que eu estou dizendo para vocês, irmã Ângela, nossa irmã Eliana Ferraz também entrou, amém? O que eu estou dizendo para vocês, que primeiro, nós fomos ensinados a ir para o campo de batalha, para a luta espiritual, lutar contra principados, potestades, governadores, hostes malignas, mas nunca ninguém nos preparou para isso. O que eu vou falar para vocês aqui hoje, vocês nunca ouviram. Nunca ouviram. Então se preparem. O que eu estou dizendo para vocês? Que primeiro nós precisamos vencer as nossas lutas externas. Sabe por quê, irmãos? Existem muitos fracos e doentes no nosso meio? Porque as pessoas entram num campo de batalha sem um preparo. Deus nos disponibiliza armas espirituais e nós não conhecemos as nossas armas espirituais. E quando conhecemos, usamos de maneira errada, de maneira errônea, porque usamos o jejum de maneira errada, as nossas orações sempre as mesmas, nunca destinamos orações certas para momentos específicos, e eu vou tentar passar tudo isso para você, amém? Diante disso, eu queria que vocês
colocassem aí, vocês que estão assistindo a nossa aula, a nossa Tati Abdala, amém? Seja bem-vinda a esta aula, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, amém? Se alguém puder escrever aí, 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Vamos para a nossa aula. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Então, só recapitulando com vocês aqui. Para nós vencermos as nossas lutas externas, porque nós temos dois tipos de lutas, interna e externas. Então, porque Satanás ele sabe que se ele dominar a sua mente, a nossa mente é um campo de batalha, é uma fortaleza. Então, se ele domina a nossa mente, ele domina todo o nosso interior. Então, existem esses dois tipos de luta. Luta interna e luta externa. Só para aguçar a curiosidade dos irmãos, entenda. Jesus ele foi provado em 3 áreas. Amém? Jesus ele foi provado em 3 áreas. Primeira, a área física. Irmãos, Jesus foi tentado em 3 áreas. Há um grande dilema no nosso meio evangélico que o irmão é tentado porque está em pecado. Não, irmãos. Não é pecado você ser tentado. É pecado você ser seduzido pela tentação. Nós vemos que Jesus foi tentado em 3 áreas. Na área física, porque Satanás sabia que ele estava 40 dias em jejum. E ele disse, transforma essas pedras em pães. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, Satanás foi na fonte, naquilo que o seu corpo precisava, que era de alimento, que era de pão. Então, Satanás ele conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades e conhece tudo que está à nossa volta, tudo aquilo que é a nossa fraqueza mesmo. Então Jesus foi tentado fisicamente. Jesus foi tentado também espiritualmente. Olha só, ele disse assim para Jesus, Jesus, eu te coloco no pináculo do templo. Irmãos, o pináculo do templo era o lugar mais alto que existia daquela época. Fala da glória do ministério. Irmãos, quantos de nós preferem a glória do seu ministério? Já não glorificam mais a Deus diante da sua vida, do teu ministério, mas eles pegam toda a glória que era para ser levada ou deixada para Cristo, para Deus, eles pegam para Ele. Então, eles se acham, né? Eles se andam de nariz empinado porque a glória não é mais para Cristo, não é mais para Deus. A glória é para Ele. E Jesus também, ele foi tentado moralmente, porque Satanás oferece para ele a glória dos reinos. Irmãos, e tem gente que troca Cristo por uma bala Friogels. Tem gente que troca Cristo por um momento, por uma aventura. Irmãos, Satanás ofereceu, ele olhou e disse assim, olha, tá vendo a glória dos reinos? Tudo isso me pertence, tudo isso eu te darei se apenas me prostrares. Se me prostrares e adorares. Então, só que Cristo preferiu o original. Então, nós precisamos entender que até Cristo foi tentado nas suas áreas. E nós também seremos tentados. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó, nós vamos ler alguns textos. Amém? Nosso irmão Jonathan Mota está conosco também. Vamos lá. Então vamos vencer as lutas internas. Olha só. Capítulo 2, versículo 10. Porque Deus, olha só, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, vá para o versículo 13. Das quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com ensinamentos espirituais, com termos espiritual. O 14. Ora, o homem natural. Alguém pode colocar aqui, ó, primeiro homem que existe dentro de nós, o homem natural. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode compreendê-las, porque elas não são eles não discernem a espiritualidade. Então, existem primeiro o homem carnal, ou o homem natural. O homem natural, amém? Então, o homem natural, amém? O homem natural, Paulo está dizendo que ele não discerne nada espiritualmente. Versículo 15. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Então, existem o homem natural e o homem espiritual. Amém? Agora, pula para o capítulo 13, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então, Paulo estava tratando com os crentes da igreja de Coríntios, não como espirituais e nem como carnais, e nem como naturais. Olha só, capítulo 3, versículo 1. E não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Então existem três tipos de homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Amém? Então existem três tipos de personalidades. O que é a personalidade? Então, nós vamos ver aqui agora. Nós sabemos que o ser humano, ele é composto de três. O ser humano é tricótomo. Ele é corpo, alma e espírito. Amém? Ó, o ser humano, ó, tanto o homem carnal como o homem espiritual, ele é corpo, alma e espírito. Estou falando das lutas internas, estou tratando porque para você guerrear as lutas externas, você precisa vencer as suas lutas internas. Olha só, corpo, alma e espírito. Entre o corpo e a alma existe a mente. Entre a alma e o espírito humano existe o coração. Olha só, o coração. Ele fica na divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes, pois ela penetra medulas e vai na divisão da alma e do espírito. Então é lá que a palavra precisa chegar, na divisão da alma, olha só, e do espírito humano. Esse espírito humano, Gênesis capítulo 2, versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, que Deus formou o homem. Olha só. Primeiro, Deus pega a matéria. Deus pegou o pó. Amém? E Deus sopra o espírito humano, o fôlego. Amém? E o homem, a junção do espírito humano com o pó, o homem se torna alma. Então tá aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus sopra na matéria o pó e o homem se torna alma vivente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 também fala que o homem é corpo, alma e espírito. Amém? Para você entender a junção do homem. Isso quando eu falo homem, a mulher também é assim. Então, corpo,
alma e espírito. Então, nós precisamos entender qual é a luta interna. Qual é a nossa luta interna? A nossa luta, hoje nós falamos assim, o homem, ele é natural porque ele não entende nada do espírito. Nós precisamos entender que o homem natural é ainda aquele que não aceitou a Cristo. O homem carnal que Paulo está falando, que ele fala no capítulo 3 aqui, ele está falando já para os crentes que haviam aceitado a Cristo. Só que esses crentes não deixavam o quê? A palavra entrar na divisão da alma e do espírito, chegar até o coração. Então, quando as pessoas não deixam a palavra de Deus, irmãos, chegar na divisão da alma e do espírito para que, junto com o espírito humano, porque quando a palavra entra, automaticamente o Espírito Santo também faz morada. Ele faz morada no espírito humano. E automaticamente a palavra começa a mudar. Por quê? Porque a alma, ela tem 3 atributos: vontades, intelecto, e também sentimentos. A nossa alma é o nosso psique, é o nosso eu. Então, para nós começarmos a entender a nossa luta interna, para nós sermos bons guerreiros externamente, guerrear contra Satanás e os seus demônios, primeiro nós precisamos vencer o nosso homem interior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso apóstolo Danilo está conosco também. Glória a Deus, apóstolo. Irmãos, nós precisamos vencer a nossa luta interna. Então, o homem é composto de corpo, olha só, corpo, alma e espírito humano. A nossa alma é o nosso psique, é aquilo que nós somos, o nosso caráter, o nosso intelecto, as nossas vontades, não partem da nossa mente, mas partem da nossa alma. E o corpo, ele só obedece àquilo que a alma quer. Quando a palavra entra no coração, que é na divisão da alma e do espírito, e ela faz a mudança, aleluia, então ela começa a mexer na alma. A mudança é de dentro para fora. Nós precisamos entender isso, irmãos. Paulo aqui estava falando com os novos convertidos, ele estava dizendo, vocês precisam ser discipulados, vocês precisam se apegar à palavra de Deus, vocês precisam se aproximar da palavra, senão vocês serão homens carnais, vocês sempre agirão por aquilo que o seu sentimento, a tua vontade e o teu intelecto quer. Então Paulo estava dizendo isso para eles, olha, vocês precisam ser homens espirituais para guerrear lutas espirituais. Porque senão, se vocês forem pessoas maltratadas pela palavra, é pessoas que aceitam a Cristo e nós já colocamos para fazer a obra, já colocamos num campo de batalha sem discipular, sem ensinar. E aí a pessoa cheia de vontades, as suas vontades, o seu intelecto, os seus desejos, ela entra dentro do campo de batalha e ela é presa fácil para o inimigo. Meus irmãos, nenhum tipo de guerreiro entra num campo de batalha. Olha só, deixa eu falar um pouco de uma guerra bélica. Irmãos, se um guerreiro não sabe pegar numa arma, ele não entra. Ele não entra numa guerra. Primeiro, ele precisa ser treinado. Um atirador de elite, aqueles franco-atiradores, irmãos, são anos de treinamento até que ele vá para a guerra. Agora tem crentes que, irmão, dá um glória a Deus, coloca uma Bíblia debaixo do braço e já acha que já pode lutar contra Satanás e os seus demônios. Ele nem sabe o que é ainda. Ele nem sabe se é carnal, se é espiritual, se é natural. Ele nem sabe, ele não entendeu nada das coisas espirituais. Nós precisamos entender, porque Paulo está falando do homem natural, que é o ímpio, do homem espiritual, que é o homem trabalhado pela palavra, que o Espírito Santo, na hora que a palavra entra, faz a mudança no seu coração e começa a mudar
a sua alma, a sua mente, o corpo vai obedecendo. Meus irmãos, quantos pastores colocam as pessoas para fora porque as pessoas aceitam a Cristo e eles já dizem, arranca, fala, para de fazer isso, para de fazer não sei o quê. Irmãos, é uma mudança, é gradativa, é de dentro para fora. A palavra vai mexendo no seu intelecto, na sua vontade. Se ele roubava, a palavra vai dizer, olha, você não pode fazer isso. A palavra começa a ser o juiz dentro da pessoa. Se ele faz alguma coisa de errado, a palavra mesmo o condena. É muito forte isso aqui, irmãos. Muito forte, muito forte. Nós precisamos entender que a nossa luta espiritual não só é externa, mas é dentro de nós. Agora perceba algo. Olha só. A pessoa, o que é um crente carnal? Glória a Deus, aleluia. Isso aí, manda coraçãozinho, irmãos. Manda coraçãozinho. O que é um crente carnal? Olha só, um crente... Vou fazer aqui para você entender, olha só. Só um minuto. Olha só. Olha só, tá aqui, ó. Corpo, alma e espírito. O que é um crente carnal? É um crente que a alma comanda o corpo. O seu sentimento, a sua vontade e o seu intelecto comanda o corpo. E o espírito, ele fica afastado disso. O coração, ele fica balanceado porque ele não tem a palavra dentro dele. Mas o crente espiritual, ele deixa que o espírito humano, que é a palavra, junto com a palavra, e o Espírito Santo que entra quando ele recebe a palavra, comanda as suas vontades. E ele deixa de ser um crente carnal para ser um crente espiritual, comandado pela palavra de Deus, pelo dons, pelo fruto do Espírito. Vão combatendo todos os instintos da mente do homem. Porque o homem peca porque há um descontrole na sua mente, nos seus instintos, que é a aquisição, que é o domínio, que é a autoproteção, que são 5 tipos de instintos que o homem tem, que quando há um descontrole, irmãos, a autoproteção são aquelas pessoas possessivas, ciumentas, que dizem assim, ela é minha, e ela até mata por ciúmes, porque há um descontrole na sua mente, nos seus instintos, que é os instintos do homem, no domínio, porque a maior bênção que Deus deu para o homem foi o domínio no Éden. Ele disse, ó, domine sobre todas as coisas. Então, ele começa a deixar as coisas dominarem ele. Isso é terrível, irmãos, na vida de um homem. Então, nós precisamos tratar com o quê? Com a palavra de Deus. Então, a reprodução, aquelas pessoas que têm esse descontrole, ele nunca se satisfaz com uma pessoa, tanto amorosamente como sexualmente, ele nunca se satisfaz. Aquelas pessoas que sempre está traindo, sempre está casando novamente, porque ela nunca se satisfaz com aquilo, com as pessoas que elas estão. Então há um descontrole também na vida dela. Então nós precisamos entender o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. O homem carnal, irmãos, ele sempre vai lutar as suas lutas contra a carne. Agora vocês começam a entender, irmãos. Olha só, isso não é para qualquer cabeça. Começa a pensar. Um crente carnal, ele vai lutar lutas carnais. Ele vai lutar contra a carne. Aleluia. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Olha só, vamos lá. Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 12. Para nós entrarmos na aula. 6:12. Olha só. Capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta, olha só. Quem puder colocar aí para mim, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Amém? Irmãos, um crente carnal, ele vai lutar lutas carnais.
ele vai lutar, medir força com o homem. Aleluia, Jesus. Irmãos, e a maioria dos nossos crentes, dos nossos irmãos, eles não entendem isso. Irmãos, e aqui não tem essa de tempo de crente não. Às vezes a pessoa tem 40, 50 anos de crente, mas continua sendo um crente carnal, porque ele não deixa a palavra mudar os seus sentimentos, seu intelecto, as suas vontades. Porque a mudança é de dentro para fora. Às vezes a pessoa põe um paletó, põe uma gravata, põe um vestidão, a pessoa se veste dos pés à cabeça, igual crente. Mas as suas atitudes são de crentes carnais. Fala mal do irmão, fala mal do pastor, briga com o irmão por causa de cargo, quer tomar cadeira dentro da igreja, tem lugar cativo na igreja. São crentes carnais, irmãos. Crentes carnais, elas se entristecem por qualquer coisa. Crentes carnais, irmãos, elas entregam a carteirinha na primeira luta, primeiro combate, irmãos, ela fala, eu vou congregar em outra igreja, porque hoje, irmãos, preste bem atenção que eu vou falar para vocês, hoje é mais fácil mudar de igreja do que ouvir a verdade. Mas eu quero dar um conselho para os irmãos que estão aqui me ouvindo nessa noite. Irmãos, não pare de falar a verdade. Aleluia. Não pare de ministrar, de pregar a verdade. Pregue a palavra de Deus. Irmãos, mesmo que custe aquele membro, o melhor dizimista, irmãos, mesmo que custe aquela pessoa que você ama, mas pregue a verdade, irmãos. Não deixe de falar a verdade, porque só a palavra vai transformar, só a palavra muda. Nós vemos hoje as pessoas levando, deixando o evangelho sendo levado de qualquer jeito. Irmão, nós precisamos mudar isso. Deus tem me levantado para ensinar, irmãos, para dizer para vocês, olha, preguem a verdade. Custe o que custar, preguem a verdade. Não abandone a sã doutrina de Cristo por causa de um dízimo, por causa de alguém que te abençoa. Irmãos, é melhor que ela ouça a verdade do que ela vá para o inferno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, olha só. Irmãos, preste bem atenção aqui agora. Nós vamos entrar aqui agora no estudo. Imagine, por que Paulo fala assim, ó? Porque a nossa luta não é contra a carne. Irmãos, porque ele sabia que os crentes carnais iriam se degladiar entre eles. Os crentes carnais iriam lutar entre eles. Vou fazer uma revelação aqui tremenda nessa noite. Irmãos, vou fazer uma revelação. Dá um glória a Deus aí, com os coraçãozinhos. Vou revelar algo tremendo aqui agora. Não saia, antes de terminar. Irmão, algo tremendo, vou revelar agora. Vou revelar algo tremendo, irmãos. Às vezes nós falamos assim, ó. Irmãos, aquele irmão está sendo usado por inimigo. Mas você sabia, aleluia, nosso irmão Rosilene entrou, nosso mestre aí, ó, mestre da palavra também, Marcelo Santos, Deus abençoe sua vida. Nossa pastora Eliana Ferraz, irmã Rosilene, oh, glória a Deus, nossos alunos estão aqui em peso, em nome de Jesus, aleluia. Irmão, vamos virar esse ano sendo um crente melhor. Vamos virar esse ano, irmão, sendo um crente espiritual, não lutando contra a carne. Estamos lutando contra a carne, irmãos. Estamos lutando contra a carne. Queremos cargo dentro das nossas igrejas. Queremos brigar com pessoas. Comece a entender, ser um crente espiritual. A sua luta não é contra a carne. Irmãos, porque, olha só, nem Satanás para usar alguém, precisa ter algumas características. Se não der glória, dá uns glória a Deus aí. Eu vou revelar agora, eu vou falar para vocês. Em nome de Jesus. Irmãos, vou falar. Se alguém puder escrever aí, a Satanás para usar as pessoas,
precisa, para Satanás usar as pessoas, precisam ter a característica certa. Se você, irmãos, eu vou revelar agora, você vai entender que a sua luta não é contra a carne, sua luta não é contra a carne. Vamos lá. Primeira característica que Satanás busca em pessoas. Tá caindo tudo aqui. Então, glória a Deus. Primeira característica que Satanás procura em pessoas. Primeira, pessoas fracas espiritualmente. Primeira característica que Satanás procura para usar as pessoas fracas espiritualmente. Comece a pensar aí as pessoas que se levantaram contra a tua vida. Comece aí as pessoas que fizeram aquele vexame dentro da igreja. Pessoas fracas espiritualmente. Primeiro, pessoas que não comparecem aos cultos. Pessoas que não são fluentes em oração, não oram. Pessoas que no culto de doutrina, irmão, você procura elas não estão, são fracas espiritualmente. Elas não, irmãos, elas não leem a palavra, elas não buscam o evangelho como deve buscar. Elas não buscam, irmãos, elas fogem da igreja. Mas, irmãos, é esses tipos de pessoas que Satanás procura para usar. Pessoas fracas espiritualmente. Pessoas que sempre estão dizendo, pastor, ora por mim. Pastor, me ajuda. Pessoas fracas espiritualmente. Olha só, segunda característica que Satanás procura em pessoas. Primeiro, fraca espiritualmente. Alguém coloca aí para nós aí, fraca espiritualmente. Segunda, fracas emocionalmente. Comece a pensar aí, pastores, irmãos, as pessoas que Satanás procura para usar, irmãos, dentro da igreja, ele faz uma seleção. Pessoas fracas espiritualmente e pessoas fracas emocionalmente. Pessoas que têm feridas, pessoas que passaram por algum tipo de relacionamento, mágoas, que guardam dentro delas essas mágoas. E elas não se abrem com ninguém. Pessoas fracas emocionalmente. Qualquer coisa que vai falar para elas se explode. Irmãos, essas pessoas dentro das nossas igrejas são presas fáceis para Satanás usar. Primeira, fraca espiritualmente. Não está nos cultos de ensino. Não estuda a palavra, não ora. Fogem, só aparecem os cultos de natais. Irmãos, esses crentes só aparecem nas cantatas de natais para dizer, oi pastor, eu estou aqui, estou vivo. Infelizmente. Terceira característica. A pessoa precisa estar cheia de feridas. Irmãos, feridas. Pessoas que passam por situações e elas não se procuram ali curar as suas feridas. Elas deixam as feridas abertas. Essas pessoas são as mais difíceis de você chegar. Porque essas pessoas, elas se fecham dentro daquilo que aconteceu com ela. Irmão, e quando elas explodem, irmãos, ela diz assim, eu sou assim mesmo. Eu estou cansada de sofrer. É ou não é, irmãos? Eu estou cansada de sofrer. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Não, irmãos. É presas fáceis. Quarta característica que Satanás procura. Satanás procura pessoas criativas. Irmãos, não se assustem. Satanás procura pessoas que tenham essas três qualidades também. Fracas espiritual, fraca emocionalmente,
pessoas cheias de feridas e pessoas que são criativas. Por quê? Porque Satanás só dá a ideia, o próprio crente executa. Irmãos, e eu vou falar sério, tem pessoas que Satanás olha e fala assim, rapaz, se saiu melhor do que eu pensava. Se fosse o próprio inimigo fazendo, não sairia tão bem feito com uma pessoa. Ele dá a ideia, ele diz assim, manda um textão por mão no WhatsApp, e ele vai lá e manda textos e textos, defamando, humilhando. Só que agora eu vou falar bem sério nessa live. Entenda algo. Irmãos, até hoje você lutou contra as pessoas. Vamos colocar o óculos de Deus hoje. E vamos começar a olhar com essas pessoas com perdão. Porque a nossa luta não é contra a pessoa, é contra quem está usando, essa pessoa. É contra Satanás e os seus demônios. O interessante aqui, irmãos, é nós colocarmos o óculos de Deus e começarmos. Tem pessoas que oram assim, eu vou orar para aquela fulana, para aquele irmão sair da igreja. Eu já vi pessoas, irmãos, no nosso meio dizer, eu vou orar para Deus matar, porque está me afligindo. Não. Coloque o óculos de Deus e comece a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Essas pessoas estão sendo uma ferramenta de Satanás, estão sendo usadas para te afrontar. Comece a ser um crente espiritual, comece a orar contra os espíritos que estão usando essa pessoa. E comece a ter piedade dessa pessoa. Irmãos, eu ministrei esse seminário, algumas pessoas me procuraram e disseram, eu vou sair daqui, eu vou pedir perdão para as pessoas. Porque até hoje eu lutei contra elas, mas não são elas. Satanás está usando essa vida dessas pessoas. Que são fracas espiritualmente, são crentes carnais. São crentes que lutam e se deglariam ali, lutam dentro de um ringue, e enquanto um não se fere, eles não param. Então nós precisamos entender isso, que Satanás, ele usa as pessoas fracas espiritualmente, pessoas cheias de feridas, pessoas fracas emocionalmente, e também pessoas criativas, porque Satanás só vai dar ideia, só vai dar faísca, e a pessoa vai executar. Então a nossa luta, Paulo está falando, a nossa luta não é contra a carne. Seja um crente espiritual, ore pela pessoa, repreenda o demônio que está usando essa pessoa. E Paulo continua dizendo, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Irmãos, a nossa luta contra o sangue é a pior que existe. Amém? Dá um glória a Deus aí. A nossa luta contra o sangue é a pior que existe. Deixa eu te dizer algo. A nossa luta contra a carne é contra os irmãos que estão à nossa volta. Não irmãos de sangue. Mas o sangue que Paulo está falando aqui são os irmãos, os parentes, aqueles que estão próximos de nós. E são as lutas piores que existem, porque o sangue do nosso sangue, conhece os nossos maiores segredos. E na primeira luta, na primeira briga, eles jogam tudo no ventilador. Eles jogam para te entristecer, para te humilhar. São as lutas contra o sangue. Paulo está dizendo, a sua luta, crente espiritual, não é contra a carne, não é contra o sermão da congregação que adora a Deus com você, não é. E a sua luta também não é contra os seus parentes, seus irmãos de sangue. Paulo está dizendo, olha, a sua luta não é familiar. E Deus me impulsiona a dizer nessa live, quantas pessoas estão sem falar com seus pais, sem falar com seus irmãos, passaram a ceia de Natal, vão passar o ano novo, sem ter uma comunhão com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe. Deus está dizendo para vocês, ainda há tempo de você reatar essa aliança familiar, porque a sua luta não é contra eles. Busque, em nome de Jesus, estar próximo dos teus irmãos, dos parentes. Não, irmãos, não tenha raiva deles. Viva em harmonia.
Viva em harmonia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dividir essa live em 2 aulas, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre a armadura espiritual, tá? Mas não acabou ainda não. Não saia, pelo amor de Deus. Irmãos, aí Paulo continua dizendo: porque a sua luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados. Aí ele começa dizendo, é contra principados. Irmãos, principados, eles comandam nações. Existem 7 tipos de principados. Os principados com espírito de Nimrod, com espírito de Balaão, que é o religioso, Nimrod, o político. Existe o espírito de Diana, que é da perversão, o principado com espírito de Jezabel, que é o espírito de controle. O principado de Mamon, que é o do dinheiro. Existe o principado chamado Beuzebu, que é o deus da mosca, da doença, das enfermidades. E esse principado atua junto com um principado chamado Farmes, que é o das indústrias farmacêuticas que atuam ali para que você se torne um dependente de remédio. Um dependente de remédio. E eles atuam, o Beuzebu e Farmes atuam nos hospitais. Eles atuam juntos nos hospitais, porque um leva a enfermidade e o outro leva a dependência de remédios. E ele está dizendo, nem contra dominadores, e nem contra, olha só, deste mundo tenebroso, deste século, contra hostes espirituais. Irmãos, os únicos que se atrevem aqui a ter uma possessão são as hostes espirituais. Porque o principal, os principados aqui, que são os príncipes, eles só dão a ordem. Mas quem executa são as hostes espirituais malignas. Nós precisamos entender algo aqui, ó. Vou explicar algo para os irmãos. Olha só, nós temos a Terra, as regiões celestiais e aqui a Nova Jerusalém. Já estou fazendo já a Nova Jerusalém. Aqui, na verdade, tem um monte de Deus, tal, mas estou fazendo aqui a Nova Jerusalém. Quando Satanás, ele pecou contra Deus, se rebeliou contra Deus, não vou entrar muito nesse assunto porque não é a aula de hoje. Mas quando ele se rebeliou contra Deus, muitos dizem que ele foi lançado na terra, mas não. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ele foi lançado por terra. E Satanás não estava onde Deus estava com seu trono. Satanás estava no Éden celestial. Então ele foi lançado por terra, nas regiões celestiais. É aqui que Paulo fala que a nossa luta é. A nossa luta não é no nível horizontal, mas é no nível vertical. A nossa luta é lá em cima, nas regiões celestiais. E é no mesmo lugar que a nossa luta, também está a nossa bênção. Dá um glória a Deus aí, crente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Abra comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3. No mesmo lugar da nossa luta está a nossa bênção. Olha só, diz assim, ó. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, no mesmo lugar que está a nossa bênção, também Satanás está. Irmãos, as regiões celestiais
é uma prisão provisória de Satanás. Porque quando a Nova Jerusalém, quando chegar aos 3 últimos anos e meio da grande tribulação, a Nova Jerusalém vai passar pelas regiões celestiais e vai lançar o trono de Satanás e Satanás e seus demônios para a terra. E aí Satanás cairá no mar e se materializará o Leviatã. Amém? Mas essa é uma aula de escatologia. Mas as regiões celestiais é lá que está a nossa bênção. Por isso que às vezes a nossa bênção demora a chegar. Porque todas as vezes que Deus decreta algo, como aconteceu com Daniel, a resposta de Daniel, os irmãos percebem que Daniel capítulo 10, Miguel precisou ser chamado. Por quê? Porque havia um príncipe da Pérsia ali que estava segurando a bênção, que estava segurando a resposta de Daniel. Então é uma luta espiritual. Por isso que nós precisamos usar a fé. As nossas mãos, tudo já está decretado nas regiões celestiais. É uma promessa, diz assim, ó, bendito seja o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Olha só, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ele já está abençoado. Tudo que você pede aqui já está nas regiões celestiais. É só você ter fé para buscar. Você pode dar um glória a Deus porque você já está abençoado. A sua bênção já está nas regiões celestiais. Amém? Aqui, ó. Vou mostrar, esse desenho fala melhor. Olha só. O Monte Santo de Deus, as regiões celestiais e a terra. E detalhe, Satanás não pode entrar na terra. Se ele entra na terra, ele precisa do quê? De um corpo. Porque o passaporte para estar aqui, ó, na terra, é o corpo. Isso que muitas pessoas não entendem. E eu vou ensinar algo para vocês. Que a terra foi feita para o homem. Qual é o passaporte para nós estarmos aqui? É o corpo. Se você falecer, o seu corpo volta para o pó e o espírito vai seguir o seu destino. Se é um crente verdadeiro, vai para a Nova Jerusalém, né? Se não é, vai para o lugar de tormento. Amém? Então, vocês precisam entender que Satanás não pode estar aqui. Então, quando você identificar ele, você fala assim, eu te vi, e você não pode estar aqui, Satanás. Você não pode estar aqui, porque você tem autoridade. A autoridade que Deus te deu, porque muitos buscam ali o poder, mas o que é aquilo que faz que Satanás treme é a autoridade. Porque muitos têm poder, mas não têm autoridade. Então a autoridade Deus te dá para lançar esses demônios no abismo. E Jesus ensinou isso quando ele visita a cidade de Gadara. Mas eu queria falar algo para vocês, diante dessas lutas espirituais. Em 1 Samuel, para nós encerrarmos essa live, amém? Uma palavra para você entrar esse ano 2020 sendo um crente forte, sendo um crente persistente, amém? Coloque aí para mim alguém, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Amém? Olha só, antes de nós lermos o 34, eu vou ler para vocês aqui. Não poderia deixar passar isso, tá? Efésios, capítulo 6. Olha só. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Ele diz assim, ó. No versículo 11, ele diz assim, ó. Revesti-vos de toda a armadura. A armadura eu vou tratar na próxima live, tá? Só sobre a armadura, tá bom? Fica combinado, depois do ano novo nós vamos tratar sobre a armadura. Mas, olha só, a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes. Então, Paulo está dizendo,
que nós precisamos nos manter firmes. Amém? Firmes. Alguém pode colocar aí? Firmes. Sabe por quê, irmãos? Se nós não nos mantemos firmes, nós não vamos resistir à luta. Olha o que Davi fez. Capítulo 17, versículo 34. Diz assim, ó. E disse Davi a Saul, teu servo, apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso, eu tomava algum cordeiro do rebanho da sua boca. E eu saía após ele e feria. Então eu livrava o cordeiro da sua boca. Aleluia. Nós vemos que Davi, irmãos, preste bem atenção, não saia da live agora. Não saia da live. Não saia. Uma palavra profética para você nessa noite. Vai mudar a tua vida. Meus irmãos, Davi estava dizendo assim para Saul, que quando um leão ou um urso vinha tomar uma ovelha, um cordeiro do seu rebanho, ele se punha para lutar contra um leão e contra um urso. Deixa eu te falar algo. Existem lutas que vêm para nos matar. Existem lutas que vêm para nos lançar as ciladas do inimigo. E existem lutas que vêm para nos roubar. Aleluia. Vou repetir para você. Existem lutas que vêm para nos roubar. Irmãos, o que trazia a paz para Davi era cuidar das ovelhas do seu pai, dos cordeiros do seu pai. Já imaginou se Davi chegasse na casa do seu pai e falasse, pai, o urso roubou, o leão veio e tomou as suas ovelhas, eu não tenho mais aquilo. Aquilo tirava a paz, iria tirar a paz de Davi. E eu quero dizer algo para você que está assistindo essa live. O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado? O que Satanás tem roubado? O que Satanás roubou neste ano de 2019? O que Satanás tirou de você? Porque você não se manteve firme, como Paulo disse na sua carta aos Efésios. Porque você não se manteve firme. Porque você titubeou em um momento e Satanás bloqueou aquilo que estava na tua mão. Aquilo que trazia paz para você. Aquilo que traria alegria ao teu coração. E perceba que Satanás nunca vai usar força pequena contra você. Ele usou leão. Irmão, leão é o rei da selva. É o animal mais feroz que existe. Irmãos, e ele usa também o urso. Irmãos, existem alguns historiadores, alguns pesquisadores que dizem que quando o urso se põe de pé, irmão, ninguém segura. E quando ele agarra a sua presa, ninguém pega. Mas, trazendo para o lado espiritual, talvez Satanás usou um leão, usou força bruta contra você. Mas você não pôde resistir porque você estava fraco. E Satanás tomou aquilo que traria a paz para você. Satanás tomou aquilo que traria alegria para você neste ano de 2019. Mas eu quero trazer essa palavra, uma palavra de fortalecimento para você. Uma palavra de alegria para que você, nesse ano que se inicia, você se coloque à frente do campo de batalha firme. Irmãos, quando Satanás se levantar contra você, ele precisa entender que ele vai bater de frente com uma muralha, porque você vai estar firme, você vai estar cheio de fé para tomar aquilo que ele tentou tomar de você. Irmãos, eu quero profetizar para você com esta palavra. Esse ano de 2020 será um ano de dupla honra na vida de vocês. Tudo aquilo que Satanás tentou tirar de vocês, tudo aquilo que Satanás talvez são sentimentos que ele tirou, talvez foram coisas materiais, coisas espirituais, relacionamentos que ele tirou ou tentou maquinar contra você e você não pôde se pôr para lutar contra ele.
porque estava fraco espiritualmente. Mas Deus está dizendo para você nesta noite, permaneça firme. Permaneça firme na fé, esteja convicto que o Senhor Jesus está te dando força, está te dando autoridade. Alabassuri cantalabadaraio. Deus está com vocês. Esse ano de 2020 será um ano de você recuperar tudo aquilo que Satanás roubou de você. Talvez foram relacionamentos, talvez foi a paz que você tinha dentro da tua casa. Talvez ele abocanhou e você não teve força para lutar contra isso. Mas nesta noite, Deus está te renovando as suas forças. Aleluia. Receba aí onde você estiver. Receba, talvez você vai assistir esse vídeo, mas você que vai assistir, está assistindo mais tarde. Receba onde você estiver. Deus está te dando força para que o ano de 2020 você seja um crente espiritual. Você seja um crente melhor. Você seja um crente mais responsável. Você seja uma pessoa mais responsável. Seja um líder mais responsável. Irmão, não vamos entregar a nossa vitória de bandeja. Não vamos entregar a nossa família de bandeja. Se ponha em posição de guerra. Se ponha em oração. Se ponha em oração, se ponha em jejum. Determine, busque com fé que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Talvez aquilo que Satanás roubou de você foi o seu emprego. Talvez aquilo que Satanás tentou roubar de você esse ano de 2019 foi a tua felicidade material, a tua felicidade espiritual. Mas, irmãos, Davi estava dizendo aqui, ó. Davi disse: Saul, quando um leão e um urso pegava aquilo que tirava a minha paz, olha que ele fazia, eu saía após ele. Irmão, saia após ele. Não entregue a sua vida de bandeja, aquilo que te traz paz de bandeja. Mas Davi diz assim, olha, eu saía após ele e feria ele e o libertava aquilo que ele estava roubando de mim. Irmãos, isso aqui é um testemunho tremendo. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas maiores vitórias são no oculto de Deus. As nossas maiores vitórias, ninguém vê, ninguém está lá para aplaudir. Aleluia. Irmãos, as nossas maiores vitórias vai estar só você e Deus dentro do teu quarto. Sabe por quê, irmãos? Satanás tentou lutar contra a tua família, ele não conseguiu, porque Deus te deu a vitória dentro do teu quarto. Porque Deus te deu a vitória no teu íntimo, naquilo que você desejava, naquilo que você profetizou. Nós esperamos, às vezes, muitas pessoas profetizar sobre nós. Esperamos as pessoas orar por nós. Não. Davi, ele mesmo se punha. Ele não esperava pelos seus irmãos que eram combatentes de guerra, mais preparados. Talvez você se acha despreparado, mas Deus está dizendo, eu vou te capacitar, eu vou te mostrar o caminho. Que esse 2019, irmão, seja um ano de alegria na sua vida. Que esse ano de 2019 seja um ano de paz na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que Satanás se levantar contra você, ele vai bater de frente com uma muralha. Ele vai dizer, isso aqui está fundamentado. É a casa fundamentada sobre a rocha. É a casa fundamentada sobre a rocha, sobre a palavra. Ele não desiste. Eu ofereço as coisas fáceis e ele não pega. Eu ofereço o reino, ele não pega. Eu ofereço o pináculo, ele não pega. Por quê? Porque você não escolhe o caminho mais fácil. Você escolhe um caminho que Deus está com você. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, com esse estudo. Esse grupo foi fundamentado para nós meditarmos na palavra, eu trazer um pouco daquilo que eu tenho recebido para vocês. Então, a nossa próxima live sobre princípios de batalha espiritual, nós falaremos sobre a armadura espiritual. Nós vamos falar sobre todas as peças, trazendo para o espiritual para nossas vidas. Amém? E eu quero também
neste final de live, dizer para vocês um feliz ano novo. O Instituto Bíblico Bethesda está a todo vapor. Nós estamos com 2 núcleos. E se você sentir no coração, faça uma visita. Nós vamos ter muitos seminários ao longo desse ano. Eu quero fazer pelo menos 7 seminários este ano. E nós vamos ter o primeiro... Escute bem, irmãos. Pastor Rubens está aí conosco. Ô, Pastor Rubens. Paz do Senhor, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão assistindo conosco, irmãos. Louvo a Deus mesmo. Que ficaram até o final. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Pastor Rubens, profeta de Deus. Deus te abençoe, viu? Então, nós vamos ter o primeiro estudo sistemático sobre um livro da Bíblia. O primeiro estudo sistemático que nós vamos ter é sobre o livro de Timóteo. Irmão, vai ser algo tremendo. Esse eu quero fazer o dia inteiro. Amém? Nós vamos ter uma parada para o almoço, vamos ter café da manhã, parada para o almoço, café da tarde, certificado. Vai ser uma bênção, amém? Mas nesse ano de 2020, em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos que estão conosco, orem por nós, pelo esse projeto, amém? Um projeto que é ensinar a palavra de Deus. Não busco fama, não busco ser aplaudido, eu busco ensinar a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Se precisarem de mim, né, eu vou colocar meu telefone aí depois no grupo. Me chamem no WhatsApp. Amém? Nós vamos nesse projeto de ensinar a palavra de Deus. Cada vez mais Deus tem nos capacitado para isso. Amém? Uma boa noite aos irmãos. Louvo a Deus pela vida da irmã Rosilene, nossa irmã Ângela, que esteve conosco, nossa irmã Carolina, amém? A Adriana, pastor Marcelo, amém? Apóstolo Danilo, nosso pastor Leandro, amém? Irmão Rubens, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Rubens, né? Desculpa. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.